Bom dia, Rayane. É com muito gosto, diria mesmo uma honra para a Costa Ocidental poder estar aqui na presença de uma senhora, de uma menina, como tu queiras, bela, linda, mas sobretudo uma mulher que conhece uma boa parte do nosso mundo como ninguém. Com raízes multiculturais, sendo o pai de um sítio ou de um país, a mãe do outro, possivelmente avós ainda de outro, mas isso tudo a Rayane vai nos explicar. A Rayane tem viajado pelo nosso mundo, sempre vocacionada com as suas atitudes para o bem físico, quer seu, quer das outras pessoas. Ora, muito bem. Esta pequena introdução para dar um mote para a Rayane, dar a conhecer a todos nós um pouquinho da extraordinária pessoa que é, apesar da sua juventude. Podíamos começar onde é que a Rayane nasceu. Obrigada. Nasci no México, na cidade de San Luis Potosí, há 35 anos. Mas, tanto quanto eu sei, em algumas conversas que já tivemos anteriormente, a família, ou seja, os pais da Rayane, são de países diferentes. Sim, o meu pai é do México, ele nasceu na mesma cidade que eu nasci, e a minha mãe é francesa, nascida fora de Paris. Dado essas circunstâncias familiares, a Rayane tem tido a possibilidade de conhecer culturas diferentes, filosofias de vida também diferentes. Fala-nos como é, para si, exatamente isso. Viver uma mistura de culturas e de filosofias. Como é que é? Para mim, desde pequenina, foi a mistura. Então, não sei o que é nascer e estar sempre no mesmo sítio ou na mesma aldeia, mas posso imaginar. Eu, como já disse, mãe francesa, pai mexicano, mas também quando tinha 1 ano, eles foram viver para o Canadá. Vivemos 8 anos em Montreal. Então, lá havia uma grande comunidade mexicana, aliás, eu ia fazer dança mexicana, estava com amigos mexicanos, mas também minha mãe francesa, então falava-se francês na casa, em Montreal fazia francês. Também estava numa escola internacional onde havia crianças de todos os países, chamava-se École Internationale de Montréal. Portanto, foi sempre uma mistura, na escola, em casa, várias línguas, nas amizades, e mesmo nas amizades dos meus pais, várias pessoas. Desde pequenina vivíamos em Montreal, mas depois saía a ver a família do México, outras vezes saía, mandavam-me para ver os meus avós na França. Então era sempre saltar de uma cultura para a outra e de uma língua para a outra. Lembro-me, antes era um bocadinho difícil a adaptação, quer da cultura, quer da língua, mas com o passo do tempo, agora penso que aquilo deu muita flexibilidade e adaptação rápida. A Rayane, estando entre 3 países no mínimo, que era o Canadá, o México e a França, como é que se processou a escola, a educação escolar? Como disse, fiz a escola primária em Montreal, simplesmente estive aí, mas depois, quando tive 9 anos de idade, voltamos para o México e ali inscreveram-me numa escola. Fiz a escola normal, como todas as crianças, só que cada vez que mudava era uma nova escola. Depois também voltei para a França, fiz a escola na França também, voltei para o México. Foi sempre saltar e ter de me readaptar a novos amigos, nova língua, nova forma de estudar, nova forma de interagir com as pessoas. Passada essa fase da meninice, da criancice, da escola primária, como em Portugal, a básica, como em Portugal é conhecida, a Rayane teve que fazer opções de vida. Qual foi a sua opção de vida? No início, quando eu tinha 18 anos, tinha de ir para a universidade, queria apanhar um ano sabático. A minha ideia era ir para a Alemanha para aprender alemão. Eu queria aprender alemão e fazer como se chama? O home... Quando vais fora, tomas conta das crianças, de umas pessoas, dá um alojamento e comida. Ia fazer isso,
mas de repente mudei de ideias. Já fazia muito tempo que eu mergulhava, fazia snorkel na água e via a vida que havia debaixo do mar, tão diferente daqui acima da terra. Estive apaixonada por isso e quis logo entrar na universidade e estudar biologia marinha, e isso foi na França. Decidi ir à França porque podia ter a vantagem de também ser francesa, deu-me a possibilidade de ter uma bolsa e não depender por uns anos dos meus pais, e assim poder estudar e viver sozinha. Eu estudei principalmente na Universidade de La Rochelle, que é perto do mar, então fazíamos muito trabalho de campo, muito. Nos últimos anos, nos primeiros anos, é muito dentro das aulas. Mas sim, estávamos perto do mar e fazíamos trabalho prático fora. E o último ano, eu também aproveitei muito para fazer intercâmbios internacionais. Sempre fui assim, desde pequena, mexendo também. Estar na França, eu queria aproveitar e ir viajar, então também fui estudar, fiz um intercâmbio em Costa Rica, e ali também fizemos muito trabalho de campo, fora, no mar. Também fiz um intercâmbio na Itália, também havia muito mar, saíamos. Também fiz intercâmbio aqui nos Açores, foi assim que cheguei cá. Fazíamos também muito trabalho de campo, então o mar nunca faltou, para ter a certeza que paixão pelo mar tenho, pela natureza de maneira geral. Continuando em França, e nesse tempo, lá no passado da universidade, quando iam para as aulas práticas, ou seja, para junto do pai oceano, o que é que cativava mais a Rainha? O silêncio. Quando estou debaixo da água, gosto muito do silêncio. A primeira coisa que chamou a minha atenção é como a lógica é tão diferente. A lógica da vida debaixo do mar. Digo lógica, mas não é bem a lógica, é como um ser vivo que pode estar preso ao fundo. Em terra podemos pensar que é uma árvore ou é uma planta, não tem outra hipótese. No mar não, pode ser um animal. Muitos animais parecem árvores. Porquê? Porque os meios que aportam a comida são diversos que aqui. Não têm de se deslocar para procurar a sua comida, podem ficar aí com a corrente, vão apanhando a comida, chega a eles. Então a lógica é diferente, e por isso a vida nasce de uma forma diferente. Acho isso fascinante. É tudo tão diferente, é tão bonito. Atualmente, a Rainha frequenta o mar, como é por isso? Atualmente estou aqui nas Flores, faz frio, então não frequento muito o mar, só de longe. Vejo as ondas, são lindas, mas não apetece ir lá dentro. Este foi um pequeno parênteses, porque vamos continuar com a Rainha do ano passado. E depois, passada essa fase da formação universitária, tanto quanto também sei, a Rainha foi e teve durante, não sei se 7 ou 8 anos, uma profissão. Fala-nos dessa profissão, o que é que a cativou e o que é que aprendeu nessa profissão e que não tinha essa profissão. Ok, então eu estudei Biologia Marinha, Biologia e Ecologia Marinha, até o mestrado. Depois disso trabalhei na área da ciência. Trabalhei, sobretudo tinha uma paixão por espécies invasoras. Agora já não é bem isso, mas achei muito interessante como é que uma espécie que tem a sua vida normal num sítio começa a ser invasora numa nova área, por diferentes razões. Existem várias teorias, hipóteses. Gostei muito, trabalhei nessa área. Em que país? Isso foi aqui nos Açores, no Faial, no DOP, no Departamento de Oceanografia e Pescas. Depois, aos poucos, comecei a sentir que gostava do mundo científico e achava muito interessante tudo relacionado com a biologia marinha, mas ainda faltava uma coisa, não sabia o que era. É só quando comecei a trabalhar na área da educação ambiental que percebi que era mais isso que me atraía, usar o meu conhecimento científico, rigoroso, amplo, mas não necessariamente para estudar o meio, mas para partilhá-lo com outros. Foi ali que senti muito bem-estar
de poder partilhar como funciona o mundo à volta de nós, o mundo natural, não só com teoria, mas mostrando a educação ambiental mesmo no sítio. É isso que cativa mais as pessoas. Então, isso comecei no México a fazer isto, fazíamos monitoreio do Recife. Então, eu ensinava às pessoas que vinham como identificar os peixes, corais, como aplicar o método de monitoreio dos arrecifes e depois, entre outras coisas, fazia muitas outras coisas. Gostei muito, trouxe muita satisfação e depois continuei nesse âmbito com diversas organizações, associações. Nesta última trabalhei com adolescentes, com uma componente ainda que me aportou mais bem-estar, que foi não só partilhar, fazer conhecer o mundo natural que nos rodeia, como interage, como está tudo interligado, mas além disso, juntar a componente de, ok, agora que percebemos esta interligação, como é que as nossas ações interferem e como podemos fazer com que as nossas ações sejam mais harmoniosas. Fazia-me sentir muito bem quando via que no grupo de 15, 16 estudantes, um ou dois percebiam mesmo isso e criavam uma mudança de hábitos mais harmoniosos com o meio que nos rodeia, ou pelo menos a vontade de, que se calhar no futuro faz com que estas pessoas cresçam seres humanos conscientes do mundo natural que os rodeia. Quanto tempo demorou essa atividade? Educação ambiental? Sim. O primeiro trabalho que tive nesse ano foi no 2009. Então, agora a última vez que trabalhei nisto, terminei no 2017. Nesses anos todos, aliás, a Raine já nos elucidou, já nos informou do quanto foi apaixonado desse trabalho, mas nessa atividade houve assim algum momento, alguma coisa especial, positiva que a tenha tocado, que se recorda até hoje? Sim, lembro-me, foi no ano passado, no ano anterior, não me lembro, no Belize, tivemos um curso com adolescentes de uma área exposta a muita violência. Então era um grupo de crianças com essa vida, que para elas ter uma pessoa morta na rua pode acontecer, ver uma pessoa aí, problemas econômicos e tudo. Então não foi um curso fácil, aliás, difícil foi, porque é difícil passar uma mensagem de harmonia com o ambiente quando não existe harmonia dentro dos seres humanos. Há uma sanação necessária, por isso também, parênteses, depois virei-me também para a área da terapia e sanação, porque penso que está tudo interligado. Então teve este grupo com quem foi difícil, mas mesmo assim conseguimos criar um ambiente, depois de uns dias, criar um ambiente mais harmonioso entre as pessoas que estávamos ali, os estudantes, e fazer passar a mensagem de como está tudo interligado no meio ambiente, nos seres humanos, e com a limpeza de praias que fazemos sempre, que ali chega tanto lixo, fazer perceber que este lixo vem do que produzimos nas nossas casas, termina grande parte no mar. Fizemos uma limpeza, um pouco tempo, 1 hora, mas mesmo assim com sacos grandes. Lembro-me, depois tínhamos tempo livre e havia uma criança que continuou a limpar, não sei quanto tempo, muito tempo continuou a limpar a praia, enchendo os sacos. Depois tivemos de ir ajudá-lo para carregar todos os sacos que tinha deixado assim na praia, para trazê-lo de volta. Então, pode-se ver que apesar de todos os seus problemas, tocamos uma fibra nessa criança, que se calhar limpar essa praia não ia fazer uma diferença no mundo inteiro, mas tocou uma corda nele que vai fazer ter atitudes no futuro, com uma consciência mais aberta dos seus atos. Isso é o que queremos, não? Mais pessoas assim.
nós vamos ter que saber como é que uma mulher do mundo, lá do outro lado, em muitos dos casos, descobriu os Açores. Então, era quando estava a estudar em La Rochelle, na França. Eu sempre, como cresci com movimento e com mudanças, eu continuei com este ritmo de gostar de saltar de um lado para o outro, aprender novas coisas. As línguas sempre me interessaram, sempre uma sede do novo, sem medo ao novo. Eu já fazia algum tempo que queria aprender português e italiano. Eu já falava inglês, espanhol e francês. Mas aquelas outras duas línguas latinas, ouvias, eu dizia, uau, eu quero falar isso. É lindo, eu conseguia perceber qualquer coisa, então também não era impossível, conseguia perceber. Então, quando eu estava na Universidade de La Rochelle, ouvi falar de um programa Erasmus, que é europeu. Eu falei com o professor responsável disso. Ele falou-me dos Açores, que ele estava em contacto com pessoas dos Açores, com essa universidade, que havia colaboração entre a Universidade de La Rochelle e a Universidade dos Açores. Eu nunca tinha ouvido falar dos Açores, mas fui lá na internet procurar e vi onde estavam, então já era uma coisa interessante, a localização geográfica. Depois vi que se falava português, era uma coisa que eu queria, aprender português. E continuava a estudar à universidade, e validavam as matérias na França, mas podia continuar, além de validar as matérias, conhecer uma nova cultura, aprender uma nova língua, ter uma aventura. Então decidi ir para São Miguel e fiquei lá um ano a fazer o Erasmus. E senti uma coisa muito especial pelas ilhas. Viajei por todas as ilhas também nessa altura. Senti uma coisa muito especial que depois cresceu ainda mais quando soube do programa Eurodisseia ao estar cá. Então decidi candidatar para o programa Eurodisseia. Foi assim que trabalhei no DOP, no âmbito do programa Eurodisseia. E vivi mais meio ano nos Açores. Reforçou mais este sentimento. Não sei bem pôr em palavras, mas é uma coisa forte. Sinto como se qualquer coisa de mim fosse daqui. Como reconheço qualquer coisa destas ilhas que estão dentro de mim. Não sei. Neste vai-e-vem internacional da Rainha, eu sei que nos últimos tempos a fixação tem sido mais na Ilha das Flores, aqui neste cantinho no meio do Pai Atlântico. Como é que uma mulher do mundo, conhecendo muitas histórias, filosofias de vida, modos de estar na vida, como é que a Rainha se encaixa aqui na Ilha das Flores, sabendo que somos 3.000 e poucas pessoas, onde os supermercados e os hipermercados e afins não abundam por aqui? Estas ilhas, como já disse, atraíram-me desde o primeiro instante que estive cá. Depois de ter feito o Eurodisseia no Faial, eu pensei que ia embora de vez. Lembro-me ainda, quando estava no avião, a olhar a ilha, a ficar mais pequenina, dizia, uau, como é possível, então, era no Faial, naquela altura, num pedaço de terra tão pequenino, haver tanto bem-estar e felicidade. Eu estava a chorar. Eu pensei que não voltava. Eu fiquei com boas amizades e gostei de tudo o que vivi cá. Pronto. Fui-me embora e depois dois anos depois, penso, voltei. Eu pensava que voltava só para dizer olá aos amigos, 2 semanas e ir embora. Mas as ilhas, como já disse, apanharam-me de novo porque ofereceram-me um trabalho no DOP, onde já tinha feito a Odisseia. Em essas 2 semanas que eu pensava que ia ficar, estenderam-se por 2 anos mais. Muito bem. Depois decidi ir embora para fazer outro trabalho lá na educação ambiental no México.
Eu fui-me embora e novamente a ilha ficar pequenina, eu, pronto, sentir mesmo que qualquer coisa de mim está cá. Eu pensava que já era de vez, mas tinha amigos cá nas Flores e isso me fez voltar aqui. Eu nunca pensei voltar tantas vezes, mas ultimamente eu tenho voltado cada ano, ficando 2, 3 meses, cada vez mais. Eu sinto cada vez menos vontade de sair. Esta última vez já estou a ficar muitos meses. É a pergunta porquê? Porque nesta ilha que é tão pequenina, na qual não há as mesmas facilidades, por exemplo, supermercados, do que em outros países maiores, penso que é precisamente isso que me atrai. Tenho vivido em sítios muito diferentes, muito aislados, muito mais aislados do que isto, onde vivíamos numa ruína. Também era educação ambiental, mas era uma ruína onde apanhávamos água da chuva, não tínhamos eletricidade, estávamos descalços o dia todo e trabalhávamos nesse ambiente, com tudo o que era preciso para trabalhar, para mergulhar. Eu gostava dessa simplicidade. Saíamos para a cidade só no carro, só para fazer compras de comida, trazer o que era preciso para a base, mas eu saía, mas gostava de voltar. Nunca gostei de sair, a confusão do supermercado, os carros, o fumo, sempre achei agressivo. Mesmo se também penso que não é bom ser extremista, porque também aportava o que a gente precisava, não é? Algumas coisas que precisávamos na base. Eu também tenho vivido em cidades muito grandes, a cidade onde eu nasci é muito grande, eu volto muito para lá. Então tive sempre estes contrastes diferentes de sítios muito isolados, muito pequeninos, sítios muito grandes, com muita confusão. Então, eu aprendi a sentir o meu corpo como se sente. Sentia-me melhor nos sítios onde é simples, onde é fácil de perceber o que está a acontecer, onde não há muito bombardeio de informação, onde podemos relaxar, e as Flores têm isto. Eu gosto da dimensão humana, do que acontece. Não fico, como já diz, bombardeada pelo excesso de informação que às vezes já nas cidades, com todas as publicidades, não sei, também há uma qualidade de vida aqui que não se encontra em todos os sítios. Em muitos sítios, mesmo que vives num sítio bonito, para te deslocar a outro, tens de passar pela autoestrada, tens de passar por, outra vez, bombardeio de informação, de publicidade. E aqui, qualquer caminho que tomas em carro ou a pé é lindo. E não está essa publicidade a bombardear a tua cara. Formada em Biologia, embora marinha, mas Biologia é Biologia. O que é que a Biologia da Ilha das Flores diz? Sim, aqui não tenho trabalhado como bióloga, mas... Como observadora, como pessoa. Sim, como pessoa. É forte, sente-se a força dos elementos que permitem a vida nelas. Isso atrai muito, como já a força das cores na natureza, o azul, o verde, o preto, é forte. A força do mar, como pode passar de calminho para forte, para imensamente forte. O vento que parece que está a levar tudo, mas para e novamente está aí tudo, novamente. Os pássaros, as flores a saírem. Então sinto que aqui a natureza sentes que está viva, não está quietinha, está sempre a mexer de uma maneira ou de outra, as cascatas não param. E é verdade que grande parte da paisagem são espécies invasoras. Pelo menos em algumas áreas, já que se vamos mais alto, há espécies mais nativas ou endêmicas, mas mesmo assim é bonito. Vamos entrar agora numa área que a Raene adora. A Raene tem muitas áreas que gosta, nós vamos falar delas, uma mais profundamente, outras menos. Vamos entrar na alimentação. A Raene é uma exímia cozinheira, gosta de inventar pratos, gosta de misturar sabores, gosta daquilo que é o mais natural possível. Quando é que nasceu esse bichinho?
Não sei, eu quando eu era pequenina, os meus pais educaram-me como vegetariana. Não podia comer reboçados, não podia comer coisas com colorantes, não podia... Tudo que não era muito bom para a saúde, eu não podia. Então, claro, como muitas pessoas jovens querem fazer o contrário. Então eu fazia o contrário. Quando eu saía a ver os meus avós, comia muita carne, comia muita gordura. Quando ia com os meus primos, comprávamos no México, porque lá há muitas lojas com reboçados, comprávamos montes de reboçados, comia muito reboçado. Quando havia açúcar, comia tudo com colorante, com cores artificiais, eu adorava. Então, mas mesmo assim, o que meus pais inculcaram, mais tarde, voltou. Depois da adolescência, diria eu. Durante a adolescência ainda estava entre os dois. Isto para a parte da saúde. Depois do cozinhar, penso que comecei a cozinhar muito pequenina, porque já tinha um interesse, mas também porque comecei a viver sozinha com o meu pai aos 15 anos. Antes antes já gostava de cozinhar, mas naquela altura ele trabalhava muito e muitas vezes eu voltava da escola mais cedo do que ele. Então começava a cozinhar. Cozinhava para ele muitas vezes. Eu penso que foi aí que comecei a cozinhar mais. Já não me lembro muito bem, mas penso que foi aí que comecei a cozinhar mais. Nunca gostei muito de seguir padrões, a não ser padrões que verifico que me servem. Isso aconteceu na cozinha. Aprendo muito por observação, então sempre que observava a minha mãe, o meu pai, ou tias, ou quem for a cozinhar, isso em tudo, aprendia. E depois, às vezes, se via uma receita, aprendia, mas nunca repetia. E mesmo agora não... Custa-me, mas custa-me seguir exatamente o que está lá escrito. Eu gosto de me inspirar de uma receita, inspirar das pessoas, inspirar do que vejo, inspirar do que há no frigorífico. Se houver duas coisas, fazemos uma coisa com o que houver. Não me limitar com o que há. Penso que enquanto a gente mais faz isso, mais consegue adaptar e ter criatividade no que se faz na vida e na cozinha. Com o que há e com a observação. Muito bem. Já temos muita informação da Raine, mas muita, com certeza absoluta, não vai aqui ser abordada, falada por esquecimento meu, também não tem interesse especialmente, mas há uma área que eu uma vez tive a possibilidade de ver em que a Raine estava a fazer uma massagem num senhor que lá estava, apesar da sua idade, estava a queixar-se de algumas maleitas. É uma área que cativa a Raine? Sim, desde antes de estudar biologia, eu lembro-me já que via os mapas dos meridianos do corpo, dos pés. Lembro-me de ter um livro de pequenininha, eu olhava para o corpo humano, também para tudo que é o corpo humano, tanto o físico como os órgãos, como os energéticos, os meridianos. Interessava-me, mas na altura de decidir uma carreira não foi por aí que fui. Mas sempre teve aquele bichinho, mesmo quando estava na universidade, ficava apaixonada com isso. Comprei livros, lia para aprender mais. E também, em paralelo a isso, nos 14 anos, comecei com problemas nas costas. O meu pai levava-me com uma senhora, que depois foi a minha professora de yoga, mas que também fazia massagem, reajustava as pessoas. Então, ele levava-me uma vez por mês com ela. Ela fazia-me massagens, então também, como aprendo muito a observar, também observava ela. Ensinava-me ao mesmo tempo que me dava-me umas dicas. Então foi ali que empecei, desde os 14 anos, a receber muitas massagens e a aprender ao mesmo tempo, de maneira informal no início. Sentia-me bem e depois também na minha família do México é muito comum que se uma pessoa está sentada,
a pessoa que está em pé ir atrás e dar uma massagem. Ao mesmo tempo que estamos a falar, é uma coisa que fazemos muito na minha família no México, então já estava isso nas mãos. Sente-se bem, eu gosto de ver que podes fazer bem a outra pessoa com uma coisa tão simples como uma massagem, ou também outras coisas depois que inclui nas terapias que dou. Então penso que é um aspecto que já estava presente na minha vida desde muito cedo e que foi crescendo aos poucos, tanto pelo que aprendi teoricamente nos livros, como o que aprendi na prática, e finalmente com cursos que fiz, e agora já está a tomar mais peso na vida. Quer dizer que ainda um dia poderemos encontrar a Rayane profissionalmente fazer massagens e ajudar as outras pessoas com o seu conhecimento nessa área. Já estou a fazer de forma... Agora, nestes últimos 3 anos que estava fora das flores, trabalhei no México e no Belize, em educação ambiental, mas já em paralelo, quando não estava a fazer os cursos com os adolescentes de educação ambiental, pelo menos no Belize, trabalhava com uma amiga que tem um centro de yoga e terapias, e lá dava terapias, aulas de yoga, em paralelo. Há uma coisa que também seria interessante colocarmos aqui, até porque a Rayane está mais do que formada e informada para dar a sua opinião. Com essa diversidade tão grande de culturas, né, de filosofias de vida, qual é a que se identifica mais? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, acho que não me identifico com nenhuma, mas também não me desidentifico com nenhuma. Penso que já é um modo de estar, como desde sempre tenho estado numa mistura de culturas, idiomas, formas de ser, que não tento me identificar com alguma, simplesmente onde me sinto bem, seja qual for a cultura, seja quem for a pessoa, estou bem, estou aí. Se não estou bem, vou-me embora. Os seus pais já visitaram a Ilha das Flores? A minha mãe só. Qual foi a opinião que a Rayane conseguiu detectar, captar da sua mãe sobre a nossa realidade pequenina e bonita? Ela gosta muito de Catar e está contente de me ver feliz cá. Mas para ela é demasiado úmido e frio para ela ficar cá. Muito bem. Mas gosta muito de fazer caminhadas aqui. Rayane, vamos agora mesmo para a nossa reta final, que é exatamente a sua filosofia de vida. Nós já ouvimos pelas suas palavras que desde o início do seu passado no México e não só, que esteve presente, fazia parte da sua educação. A parte mais espiritual, falou-nos em yoga, falou-nos em meditação. Como é que a Rayane pratica muito, é importante? Para mim, cada vez mais está-se a juntar tudo. Penso que tive um momento na minha vida que eu pensava que estava a fazer demasiadas coisas diferentes, como biologia, ambiente por um lado, terapias, yoga por outro, criação, arte por outro, mas cada vez mais estou a ver que está tudo interconectado, que foi ao perceber mais sobre o yoga, ou como dizem, o mundo espiritual, mas penso que não é, o mundo espiritual não seria a palavra, seria o mundo de harmonia do ser, a harmonia de nós conosco e nós com o nosso entorno. Isto não pode existir se não existe uma percepção uma sensibilidade pelo ambiente e vice-versa. Comecei a perceber isso quando estava nestes dois mundos, quando estava a fazer o curso para ser instrutora de yoga e quando estava a trabalhar na educação ambiental com pescadoras naquela altura.
estava nestes dois mundos e via que, quando trabalhava com outras pessoas supostamente interessadas no ambiente, via que tinham práticas neles próprios que para mim não fazia sentido. Foi que comecei a perceber isso, que tinham um discurso de cuidado do meio ambiente, mas por outro comiam coisas que faziam muito mal ao seu ambiente interior. Coca-Cola todos os dias, muita gordura todos os dias. Eu penso que temos de ser lógicos, não extremistas, lógicos, com o que fazemos ao nosso ambiente interior e ao ambiente exterior. Eu penso que um e outro refletem-se. E depois, da outra parte, no mundo do curso de yoga que eu fazia, veia pessoas que falavam muito do bem-estar interior, do bem-estar espiritual, do bem-estar em todas as suas facetas, mas depois também usavam carros que queimavam imensa gasolina, os 4x4, ou todos os orgânicos, a comida orgânica deitavam no lixo normal, não faziam composto. É tudo bem, quando uma pessoa não sabe, não podemos estar a apontar o dedo e dizer que está mal, mas sentia que faltava uma lógica entre estes dois mundos, no mundo do bem-estar do ser, mas também perceber que não pode estar desconectado do bem-estar da natureza e não querer o bem-estar da natureza sem perceber que também temos de pensar no nosso bem-estar. Então, no fim, penso que está tudo interconectado. A isso acrescentaria também o relacionamento com outras pessoas, porque também só o cuidado do nosso ser, ou só o cuidado da natureza, também tem de ser o cuidado das nossas pessoas ao nosso entorno, conseguir ser amáveis no maior possível, ajudar a quem precisa e ajudar-nos a nós próprios. É um grande caminho que a humanidade tem de fazer para conseguir viver em harmonia com eles próprios, com o entorno, com a natureza. Vamos lá ver se lá chegamos. Ryan, nós vamos terminar, mas antes disso eu pedia para que a Ryan deixasse para todos nós uma mensagem, ou um pedido, ou um apelo, aquilo que achar por bem, para que nesta altura em que nós vivemos da nossa civilização, em que as mudanças são diárias e em que as mudanças têm que cada vez mais acontecer, para que essa mensagem fosse mais uma ajuda para todos nós. Eu penso que um trabalho constante que eu faço e que convido todos a fazer é nos lembrarmos que somos todos espelhos uns dos outros. E não falo só dos humanos, somos espelhos uns dos outros humanos, mas também com os animais, com as plantas, com o mar, com tudo. Então, simplesmente ter essa consciência de qualquer coisa que fazemos à pessoa que está à frente de nós, ou ao animal que está à frente de nós, ou ao mar que está à frente de nós, de alguma maneira estamos a fazer a nós próprios. Então, só atuar de uma maneira lógica, com respeito, é carinho. A gente que acha que este mundo precisa de muito amor. Muito obrigado por teres dado este privilégio, esta honra, teres-te deslocado lá do teu cantinho até aqui, que é um pouco longe, por partilhares com todos nós um pouco da tua vida, da tua maneira de estar, de ser e de pensar. Obrigada. Eu espero que sejas muito feliz e que esse amor de tudo que nos rodeia continue e que seja contagiado. Obrigada pelo convite. Obrigada.